Vamos estudar um pouquinho o texto do Novo Testamento que fala sobre as 30 moedas de prata. Diz assim Mateus 27, 6 a 10. Os chefes dos sacerdotes pegaram dinheiro e disseram: Isso é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro no caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. É interessante que essa profecia ela não se encontra no texto, no livro de Jeremias. Então a gente pode chegar à conclusão de que ou Mateus mentiu, o escritor, o narrador que escreveu o livro de Mateus mentiu, ou ele cita, mas não está lá, ou transitou um texto de Jeremias que ninguém conhece, que tinha essa passagem bíblica e não está no livro, né? Então, a profecia de Jeremias não está no livro de Jeremias. A profecia que Mateus fala que aconteceu, que se concretizou na venda de Jesus por 30 moedas de prata pelo Judas Iscariotes, não aconteceu, não existe no Antigo Testamento, pelo menos não no livro de Jeremias. Se formos procurar, nós vamos encontrar em Zacarias 11:13. Aí sim, Zacarias fala, no versículo 13: O Senhor, pois, disse-me: arroja isso, oleiro, este belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei no oleiro na casa do Senhor. Não está no livro de Jeremias, mas está no livro de Zacarias. Significa então que o Mateus, o escritor que escreveu o livro de Mateus, ele se enganou de livro? Em vez de falar Zacarias, ele falou Jeremias? Bom, mesmo que isso tivesse acontecido, o livro de Zacarias não tem nenhuma promessa. Ele é um livro de reorganização do povo, não fala nada sobre promessa e sobre futuro, fala sobre o que está se passando ali naquele momento histórico do povo que vivia naquela região onde é narrado no livro de Zacarias. Então, Zacarias 11:13 são versões siríacas e, segundo estudiosos, como Foley, não é de barro que está se falando, de oleiro que está se falando em Zacarias, está falando em metal, que o metal era guardado dentro de potes de barro para serem usados quando necessário. Então isso está lá em Heródoto, um historiador do século V, que fala sobre isso no reinado de Dário I. Então, a passagem não existe, não fecha, não está em Jeremias. O contexto de Zacarias é um contexto político, um contexto econômico, territorial, e não de promessa, e não de realização de profecias. Então, o que é que se chega à conclusão? Se chega à conclusão que o autor do livro de Mateus, ele pega um texto isolado para usar como um contexto, num contexto teológico. Então ele tenta construir uma literatura teológica do Antigo Testamento
tentando trazer para o Novo Testamento. Percebe-se então aí que ele quer convencer o leitor, o ouvinte, para que acredite que Jesus é o Messias. Então ele procura nos textos do Antigo Testamento algo que possa confirmar o que aconteceu no tempo de Jesus, para sanar as dúvidas que se tinha. Será que Jesus é mesmo Messias? Existiam muitos Jesus, né? Nós sabemos que Barrabás, o nome de Barrabás era Jesus Barrabás. E ele também era um Messias, porque ele era um assassino e ele matava pessoas do Império Romano. Então o povo gostava de Barrabás. E Jesus não era nada, não era Messias, não tinha nada. Então, quando se pergunta, soltamos Barrabás ou Jesus, é claro que eles vão dizer soltar o nosso Messias, que é o Barrabás. Claro que toda essa história não tem nenhum fator histórico que confirme esse fato de soltura de um preso na época da Páscoa. Não existe nada na história que comprove isso, só existe na Bíblia. Logo, é uma narrativa teológica também. Então, o que precisa saber? Precisa saber que Judas e a traição não existiu, é um texto alegórico, teológico. O autor criou essa profecia para autoafirmar, né, a pessoa de Jesus como Messias. As promessas do Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento, né? Só de forma teológica que se pode buscar os textos lá do Antigo Testamento para colar na pessoa de Jesus, mas se formos ver historicamente, aprofundando os textos, percebendo os contextos de quando foi escrito, por que foi escrito, que época foi escrita, por quem foi escrita, qual o contexto político-religioso, vai se perceber que não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. Mas é claro que o autor de Mateus queria que os leitores, né, os ouvintes, acreditassem que as promessas do Antigo Testamento se realizavam em Jesus. Então buscava de qualquer forma encontrar no Antigo Testamento textos que pudessem afirmar isso, mas eles não existem, né? Então era uma estratégia fazer uma coxa de retalho, encontrar um caminho nos textos do Antigo Testamento para afirmar a pessoa de Jesus como Messias. Se trata de uma ficção, né, e não de uma realidade. É isso que acontece aí no texto que você pode ver e em todo o Evangelho, quando se fala que Jesus realiza as promessas do Antigo Testamento. Não tem nada a ver o Antigo Testamento com a pessoa de Jesus. É claro que os teólogos vão poder fazer a sua teologia, a sua compreensão teológica e trazer isso como uma realidade. Mas historicamente não é possível fazer. Não existe ligação nenhuma. Ok? Um abraço. Tchau.